Bom, você deve conhecer essa mandala como se fosse os 12 signos do zodíaco. E aqui, como a gente está falando sobre a astrologia védica, eu gosto bastante de utilizar os nomes originais do sânscrito, porque o sânscrito é a língua materna original, de onde vem todo esse conhecimento da astrologia védica, que também é chamada de Jyotish. Então aqui a gente tem Mesharashi, que é o signo traduzido como signo de Áries. Aqui a gente tem Vrishabharashi, que é o signo de Touro. Mitunarashi, que é traduzido como signo de Gêmeos. Karkarashi, que é traduzido como signo de Câncer. Sinharashi, que é traduzido como o signo de Leão. Kanya Rashi, que é o signo de Virgem. Tula Rashi, que é o signo de Libra. Vrishika Rashi, que é o signo de Escorpião. Dhanu Rashi, que é o signo de Sagitário. Makara Rashi, que é o signo de Capricórnio. Kumbha Rashi, que é o signo de Aquário. E Meena Rashi, que é traduzido como o signo de Peixes. Os 12 Rashis, os 12 signos, estão aqui nessa borda mais externa. E se você for perceber, a gente tem aqui 27 outras separações, 27 setores, 27 áreas dentro desse círculo maior. Como o nosso círculo, como todo círculo, tem 360 graus, cada um desses espaços, cada um desses setores, ele tem 13 graus e 20 minutos. E se a gente for fazer as contas, 13 graus e 20 minutos vezes 27 setores vai totalizar os 360 graus aqui desse círculo. Essas são as nakshatras, né? Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrigashira, Ardra, Punarvasu, Pushya, Aslesha, Maga, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishakha, Anuradha, Jyeshta, Mula, Purvashakha, Uttarashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhishak, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada e Revati. Então, a gente tem as 27 nakshatras aqui. Essas são as 27 nakshatras em separações, em setores dentro dos 12 signos do zodíaco. E agora, volta aqui para mim um pouquinho. Então, esses rashis, como a gente chama normalmente traduzido por signo, esses 12 signos do zodíaco, eles representam para a gente uma forma de interpretação. A gente tem os astros que passam pelos signos. Por exemplo, o Sol, que leva 30 dias para mudar de um signo para o outro, ele é bem demarcado. A gente sabe mais ou menos qual é o período, qual é a data que o Sol vai fazer uma passagem de signo. E, inclusive, isso tem um nome aqui na astrologia védica, que é Sankranti, que é o dia em que o Sol ingressa num novo signo. E isso tem uma regularidade, a gente consegue acompanhar isso no nosso ano. Quando a gente fala sobre planetas, quando a gente fala sobre Marte, sobre Vênus, sobre Mercúrio, eles também têm uma certa periodicidade. A gente consegue acompanhar eles passando por cada signo. Então, os signos do zodíaco têm uma determinada relevância e uma função aqui dentro da interpretação da astrologia védica. Mas e as nakshatras? Para que elas servem? Porque se a gente for pensar, os signos dão pra gente uma boa quantidade de informações de acordo com os trânsitos ou de acordo com o mapa natal de uma pessoa. As nakshatras, elas têm uma porção menor e elas não são tão regulares assim. Se você perceber, Ashwini, Bharani estão aqui dentro do signo de Áries. Mas Kritika fica entre Áries e Vrishabha. Então fica entre Áries e Touro, certo? Então Kritika não está inteira num signo só. Rohini está e Mrigashira também não está. Está entre exatamente metade. Metade em Touro e metade em Gêmeos. Nakshatras é uma palavra que significa constelação. É um sistema que nasceu para acompanhar, para interpretar a passagem da Lua no decorrer do mês. A gente sabe que depois de uma lua nova, depois de 15 dias tem a lua cheia e depois de mais 15 dias a gente tem a lua nova de novo. Ok, 15 dias. Nesses 15 dias, a lua passa por 15 nakshatras aproximadamente. Por quê? A lua leva mais ou menos um dia de passagem em cada nakshatra. Então percebe como é diferente você interpretar o trânsito da Lua em 15 dias, como um pacote de 15 dias, e você dizer que agora, nesses próximos 15 dias,
a lua vai estar minguando. E nos próximos 15 dias, a lua vai estar brilhando, vai estar cada vez mais cheia. A gente sabe que tem qualidades específicas para a lua cheia e para a lua nova? Sim, mas cada dia desses, dentro da astrologia védica, significa algo diferente, é como se fosse um tom a mais, é como se fosse uma nuance a mais que você consegue enxergar dentro de uma pintura enorme. Então a lua transita pelas 27 nakshatras durante um mês. Então vamos supor que a lua hoje esteja em Rohini. Se ela tiver acabado de ingressar nessa nakshatra, daqui a aproximadamente 24 horas, a lua vai para Mrigashira. Daí depois mais 24 horas ela vai estar em Ardra. Mais 24 horas aproximadamente em Punarvasu, e assim segue até ela passar pelas 27 nakshatras. E a gente tem nesse ponto, no final desse ciclo, o total de um mês lunar. Então nesse caminho que a lua faz, a gente tem 27 qualidades nos nossos dias. A gente tem 27 atributos que são mais proeminentes dentro de 24 horas. É como se a natureza do dia fosse uma e mudasse a cada 24 horas. Assim como você conhece os signos têm qualidades, os signos têm características, os signos têm uma energia, eles têm uma vibração. É como se fosse uma cor, onde eles dão um tom, no caso, para aquele planeta que está passando. As nakshatras são como se fosse uma paleta inteira de cores, como se fossem signos, só que em mais variedade. E nessa variedade ela vai trazer características também, e ela vai ter, cada nakshatra vai ter um atributo especial, atributos especiais, atributos em comum, às vezes, entre elas mesmas. E elas vão falar sobre a qualidade do dia, mas muito mais no nível da mente. Porque as nakshatras funcionam muito bem como um sistema para interpretar a passagem da lua. E para quem já conhece a lua dentro da astrologia, ela é quem rege a nossa mente. Quando nós estamos prestes a ter uma lua nova, a gente sabe que a nossa mente tende a ficar mais introspectiva. Quando a gente está prestes a ter uma lua cheia, a nossa mente tende a ser mais extrovertida, ela tende a ser mais falante, a nossa mente tende a ser mais expressiva. E quando a gente fala sobre o nakshatra, as fases da lua também contam. Quando a gente tem uma fase escura da lua, essa característica permanece. Quando a gente tem a lua cheia, a fase brilhante da lua, essas características também permanecem. Mas dentro dessas fases, dentro de cada dia, existe uma nakshatra que traz pra gente informações de como é que tá a qualidade da nossa mente nesse dia. Então eu vou te dar um exemplo. Se a lua estiver passando pela nakshatra de Ashwini, a gente vai ter uma qualidade que é iniciar coisas, iniciar projetos, ter novas atitudes, iniciar qualquer coisa que a gente tenha planejado. A gente tem uma tendência a conseguir fazer as coisas e tirar as coisas do papel. A gente tem uma qualidade que é Rajas, então também fala sobre a gente conseguir iniciar as nossas coisas muito mais por uma paixão, por uma vontade de se colocar em movimento, por um ímpeto, por um impulso. A gente vai ter dentro de Ashwini também, quando a lua estiver passando por Ashwini, uma tendência a fazer coisas que sejam rápidas. Então, as nossas ações não vão ser ações que a gente planta e espera crescer suavemente, com muita paciência por anos, mas sim ações que nós começamos e que a gente já quer logo encerrar, já quer logo ver os resultados. Então, são coisas mais rápidas. Outra qualidade que a gente tem nesse dia, e já alinhando e costurando tudo isso que a gente falou até agora sobre a Ashwini, é sobre viagens. Então, favorece viagens, favorece o comércio, favorece visitas rápidas, favorece a gente estar em movimento de alguma forma. E aí a gente tem algumas atividades auspiciosas para se fazer e outras que não são auspiciosas, mas elas vão sempre conversar com as qualidades e com os atributos dessas nakshatras. Então, como você pode ver aqui, essa é uma das qualidades de Ashwini. E aí, se a lua estiver passando por, vamos supor, algo bem específico, se a lua estiver passando por Mula Nakshatra tem um poder de encerrar coisas e trazer pra gente encerramentos, trazer pra gente finalizações.
Então, é um momento da gente, muitas vezes, quebrar ilusões, por exemplo. A gente tem uma ideia de alguma coisa e tá um pouco na dúvida e quer saber se aquilo é real ou não. É um momento muito bom para nós enfrentarmos alguma coisa, para nós encontrarmos uma verdade maior, para nós encontrarmos um motivo maior, para nós encontrarmos algo além das aparências. Isso tudo fica muito mais claro quando a gente vê quais são as qualidades dessa nakshatra. Uma das qualidades que a gente tem dentro de todas as nakshatras é o Devata, que é a deidade. Aqui, por exemplo, na nakshatra de Mula, então a deidade da nakshatra de Mula é Nirti. É um pouquinho difícil de falar. E é conhecida como a deusa da dissolução, é conhecida como a deusa da quebra das ilusões. Então é por isso que nesse dia, se uma pessoa precisa encontrar uma verdade de alguma forma em algum assunto sobre alguma área da vida dela, vai ser muito mais fácil para ela enfrentar e passar por essa situação. Então acho que você já percebeu que cada nakshatra vai ter um atributo muito especial, algo que vai ser característico daquela nakshatra, daquela constelação. Vão ter nakshatras que são mais amigáveis, mais doces e mais construtivas. E vão ter nakshatras que são destrutivas, são restritivas e falam de dissolução. Entre essas duas qualidades que são extremas aqui, a gente ainda vai ter qualidades no meio, que falam sobre movimento, que falam sobre a parte artística, que falam sobre amor, que falam sobre humanitarismo. Cada nakshatra vai trazer uma qualidade muito especial, que é o que a gente chama de Shakti. É um poder dessa nakshatra, que é uma das qualidades principais que a gente vai sempre estudar quando falar sobre o nakshatra. Além de ter todos os atributos que nós vimos aqui. Tem a deidade, tem o guna, Tansaraja, Sattva, Tamas. Tem a informação sobre a qualidade do movimento, ou a direção do movimento nessa nakshatra, se é para a gente iniciar uma coisa que vai ter uma duração boa lá para o futuro, ou se é alguma coisa que vai ser muito mais passageira, que a gente vai começar e vai ser muito mais passageiro, ou se vai ser algo mais catártico, por exemplo. O sistema de nakshatras é único, e esse sistema foi feito para interpretar a passagem no trânsito da Lua. Com o tempo eu vou trazer para você quais são as outras aplicações que a gente pode fazer com todas as nakshatras, porque a gente consegue utilizar esse sistema, essa ferramenta, de diversas formas. Pode ser para compatibilidade, pode ser para muhurta, pode ser para outras coisas também. É importante você saber que é importante você saber que o sistema de nakshatras é extremamente versátil, mas agora eu quero falar para você sobre uma coisa muito importante. O trânsito da Lua, toda vez que ela estiver passando por uma nakshatra e alguém nascer naquele ponto, aquela nakshatra da pessoa acaba sendo muito importante dentro do mapa dela. E isso é o que a gente chama de Jama Nakshatra. A Jama Nakshatra é a sua nakshatra de nascimento. Dentre todas as 27, existe uma que é muito especial para você. E essa nakshatra é a nakshatra em que a lua estava passando no dia que você nasceu. Mais ainda, a lua estava passando no momento exato que você nasceu. E aí sim, quando você vai interpretar essa nakshatra, você vai utilizar todos os atributos, todas as qualidades e também a Shakti dessa nakshatra para poder entender como é a sua jornada da mente. Como que a sua mente funciona? Como que a sua mente tende a reagir? Quais são os padrões que a sua mente carrega desde que nasceu? Quais são os potenciais que a sua mente também tem e que você talvez precise desenvolver ou precise passar por algum tipo de desafio que a sua nakshatra traz para você. Justamente porque a nakshatra fala sobre a mente e a gente utiliza a mente para tudo que a gente faz na vida, quando a gente vai se relacionar, quando a gente vai conversar, quando a gente faz um planejamento, quando a gente age no mundo, quando nós estamos com os nossos próprios pensamentos, no nosso momento mais quietinha, quando a gente está meditando, a gente tem a mente presente o tempo todo. E por isso que a nakshatra interfere na jornada de vida inteira de uma pessoa. É porque a mente está sempre ali. E a nakshatra que rege a sua mente também está sempre ali, presente. O que acontece é que muitas vezes, por mais que você seja você desde que você nasceu e que você esteja com a sua mente trabalhando e funcionando desde que você nasceu, você não consegue perceber exatamente qual é a qualidade, a mensagem, o atributo que ela traz e que ela carrega.
porque você está utilizando ela o tempo todo e muitas vezes está focado no mundo externo, muito mais focado nas manifestações, nas expressões da sua mente, do que propriamente na natureza dela, na natureza da sua mente, que é a natureza da Nakshatra. Então a Nakshatra ajuda a gente a observar e a compreender, mas primeiro, é claro, conhecer qual é a natureza dessa mente, para depois que a gente conhecer a natureza da mente, a gente saber como é que lida melhor com ela. Então eu quero colocar de novo para você a mandala das 27 nakshatras para você dar mais uma olhada. A lua passa aqui todo mês, por cada uma delas a lua vai passar, e você mesma tem uma delas de maneira muito especial, que é o posicionamento da lua no momento que você nasceu. Não tem como você não ter uma nakshatra natal. Não existe essa possibilidade. Então, uma delas é a sua nakshatra. E ela, é claro, que vai trazer qualidades específicas. E essas qualidades estão presentes na sua vida o tempo todo. Então, por hoje é só. Eu queria explicar para você que nunca ouviu falar de nakshatra, ou que já ouviu, mas na verdade nunca entendeu muito bem o que é uma nakshatra, para você visualizar e ter na sua cabeça que esse é o sistema e que são 27 constelações que a gente consegue observar dentro do zodíaco e dentro do mapa de cada um. E é claro que eu abri esse mundo maravilhoso para você e em breve eu pretendo voltar aqui para te explicar um pouco melhor sobre cada aplicação das nakshatras. Até mais!